Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Direito e Justiça, aqui onde você tem análise, informação e prestação de serviços jurídicos de qualidade. Afinal de contas, o direito faz parte da vida de todos nós. E eu conto também com a sua participação. Vá lá no nosso canal no YouTube, curta, compartilhe com seu amigo, com a sua mãe, o seu pai, um familiar. Leve informação. Esse é o nosso objetivo. E se você também quiser sugerir algum tema, conto com a sua participação. Algum tema que você gostaria de ter aqui, análise sempre muito precisa e de qualidade dos nossos entrevistados. E hoje eu recebo a doutora Mona Lisa Albuquerque. Muito prazer, muito obrigado, seja sempre muito bem-vinda. Bom dia, obrigada, Marcelo. Doutora, antes da gente falar sobre um tema que vira e mexe aparece nas eleições, essas pautas de costume, que bandido é bandido bom, bandido morto, ou que a lei protege os bandidos. O que na verdade a gente pode definir que é o crime? Vamos lá. Eu sempre utilizei uma linguagem muito simples para conversar com todos, e eu sempre falo que aquela linguagem mais formalizada, a gente tem que deixar para o tribunal. Então, é uma honra estar aqui podendo falar sobre o direito penal. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar que a nossa sociedade, ela precisa de regras para sobreviver, para que os direitos individuais e coletivos sejam respeitados, para que a democracia, ou seja, o direito de todo mundo ter a livre expressão e ser respeitado, ter o poder de discordar, mas com educação, dentro dos seus limites, para assegurar todos os direitos previstos na Constituição, é que existem as leis. Nenhum pode mais do que o outro, para equilibrar os desiguais. Então, entrando nessa pauta, o que é um crime? Um crime é uma ação ou uma omissão que ultrapassa, que machuca, digamos assim, aquelas regras sociais que foram criadas para que a sociedade viva em harmonia. Falando em regras sociais, em sociedade, às vezes a gente ouve no imaginário popular, ali na fila do pão, na mesa do bar, porque nos Estados Unidos é assim. Lá na França funciona. Aqui no Brasil, acho que cada sociedade constrói as suas leis, né? A gente fica naquela pergunta: o direito molda a sociedade ou a sociedade que molda o direito, né? Bem, nós vemos muito os juízes da internet, né? Vemos uma matéria, tem muitas pessoas julgando. E nós mesmos, quando estamos na faculdade do direito, a gente sempre escuta o seguinte: não opine sobre um crime sem que você tenha visto o processo. Então, quando alguém me pergunta sobre algum crime, eu não vi o processo, eu não tenho como opinar, eu não tenho como saber se houve perícia, o que aconteceu. No Brasil existe um tipo de constituição, nos Estados Unidos existe outro tipo de constituição. Mas o que as pessoas misturam aqui? Elas acreditam que crime é somente roubo, é somente uma organização criminosa, um homicídio, violência doméstica. Então, a sociedade, meio que indiretamente, ela faz uma distinção. Isso aqui é crime. Embriaguez ao volante não é um crime. Uma discussão com a mulher não pode ser uma violência doméstica, ou qualquer gênero. Então, indiretamente, eles fazem essa diferença até que se precise de um advogado criminal. Então, por exemplo, quando você comete uma infração de ingerir bebida alcoólica e dirigir um veículo, realizar um bafômetro, você vai ser preso, você está cometendo um crime, porque você está colidindo, indo contra aquelas regrinhas sociais que foram estabelecidas para proteger o direito individual e o direito coletivo. Isso está sendo bastante discutido porque, ultimamente, os casos de acidente de trânsito têm ocasionado muitas mortes. Infelizmente. Infelizmente. Ainda persiste, né? Um acidente, acho que ontem, acho que São Santo André, talvez, duas jovens, né, de 21, acho que 23 anos,
foram colhidas, como se diz no jargão, um veículo em altíssima velocidade, né? Morreram, felizmente. Então, assim, são as consequências, né, de atos que são crimes, né? São crimes, por exemplo, comprar produto que não é original, a pirataria. Você está cometendo crime a todo momento. Um cidadão pode cometer um crime sem que ele tenha consciência disso. Mas por que que isso acontece? Porque nas escolas, lá no setor primário, nós não estudamos sobre a Constituição, sobre os nossos direitos individuais e sobre os nossos direitos coletivos. As questões sociais somente são levadas às escolas quando estão em destaque. E isso não deveria ocorrer. Então, respondendo a sua pergunta, é por isso que as pessoas julgam. Ah, nos Estados Unidos é diferente. Aqui não. Não é que seja diferente. Nem que seja melhor ou que seja pior também, né? Não. Ambos os juízes, eles têm o direito de interpretar a lei da melhor forma. A questão é que as próprias pessoas entendem de maneira individual e contra a lei que A é crime e B não é. Um tema que é recorrente, eu vejo a cada eleição nas chamadas pautas sociais, de comportamento. Na eleição passada, recente, municipal, não foi diferente. A questão do furto famélico Sim. se bateu muito nessa tecla, um lado e um outro, dizendo assim: olha, o candidato A, ele apoia o crime, porque o cidadão de bem teve o seu celular roubado e aquela pessoa que roubou o celular vai estar solta. Ah, o rapaz que roubou uma bandeja de carne. Eu queria que a senhora pudesse trazer para o pessoal o que exatamente é o crime famélico, né, que é aquela expressão jurídica que a gente estuda, e quais as consequências, quais as situações que levariam, por exemplo, uma pessoa num estado de necessidade não ser punida, né? Vamos lá. Sempre que eu estou reunida com o escritório ou passando algo didático, o meu jeito é mais pedagógico. Então, quando a gente fala furto famélico, eu entendo que a gente se distancia um pouco porque é uma nomenclatura do direito. Então, eu troco para o meu cliente para que ele possa entender furto de subsistência, furto de necessidade, que não tem nada a ver com o furto de um celular, com qualquer outro tipo de furto. Para fins até comerciais, né? Sim, As vendas ilegais. O cara furta o celular para vender, né? É diferente de um furto que a pessoa. é totalmente diferente de furto famélico. O que é o furto famélico? É uma pessoa que comete um crime, ela quebra uma regra social por um estado de necessidade. Por exemplo, não que justifique, mas é apenas a definição. Uma mãe que furta um leite e uma margarina, que tem um caso de uma senhora até bem conhecida, presa há muito tempo por causa de um furto de uma margarina. Uma mãe que tem 3, 4, 5 filhos, que já é uma questão, que já entramos em outra questão social, que é a desigualdade, para dar leite aos filhos. Ela não obteve vantagem econômica com aquilo. Então, temos que enxergar 2 pontos. Primeiro, foi para a subsistência, para matar a fome, para não morrer de fome, e ela não obteve vantagem econômica, ela não furtou um leite para revender e Tirar um receber proveito. tirar qualquer proveito econômico. Então, temos o furto famélico, que é totalmente diferente do furto de um celular. Aquele furto é um crime que não pode entrar no furto famélico, porque o objetivo final é o repasse para obter uma vantagem econômica, que é o pagamento, o dinheiro. Um grande mercado, né? Dos roubos, carros, às vezes são roubados, são desmontados, as peças que são revendidas, né? Você tem todo um contexto diferente Sim. de quem está passando uma necessidade que chegou ao extremo, né? De ter que tomar alguma coisa de alguém, nesse caso aí, normalmente a alimentação, por uma questão de sobrevivência, né? Faz completamente diferente, né, doutora? Sim, aí as pessoas perguntam, mas por que que um grande traficante foi solto e E essa senhora da margarina está presa? a senhora da margarina está presa? Nós entramos em outra questão. Infelizmente, o judiciário ele está abarrotado de processos.
E eu venho acompanhando todos os julgamentos do STJ. Os ministros, eles têm falado reiteradamente que os gabinetes estão superlotados de questões de habeas corpus que poderiam ser resolvidas pelo juiz da questão. Chamamos juízo de piso. Ou seja, O juiz da cidade ali, próximo da situação do caso, né? que acompanhou ali, que expediu mandado de prisão. Temos a Defensoria Pública. Geralmente essas pessoas, elas são assistidas pela Defensoria Pública, que faz um trabalho excelente. Hercúleo até, né? Demais. Imenso diante da quantidade de casos e da quantidade, às vezes, reduzida de defensores, né? Eu gosto muito das petições, das defesas do Ministério Público. O problema é que o Estado, ele não dá condição, deveria abrir concurso público. Algumas questões, do meu ponto de vista, deveriam mudar. Por exemplo, o defensor público, ele deveria ter a condição de ir na unidade prisional, atender aquela senhora que furtou uma margarina. Não acontece atendimento de defensor público na unidade prisional. Às vezes acontecem mutirões. E aquele grande traficante que foi solto, por alguma questão processual, que eu falei no início do podcast, alguma questão processual que o advogado dele viu, que estava nula, que não estava válida, ele identifica a irregularidade porque ele está recebendo recursos para poder trabalhar da melhor forma. Tem Então, mais tempo, tem mais dedicação, né? tudo é uma questão de recurso. Sempre que nós temos um problema, nós nos voltamos à questão do recurso. O defensor público, ele não tem aquele recurso adequado para atender como um advogado particular. A gente falando de sociedade, falando desse sentimento que as pessoas têm de que, isso não é crime. Ou é crime, mas eu menosprezo ou minimizo porque é ao meu favor. A gente vê também um crescimento nas redes sociais, né, de cometimento de crimes, crimes de ódio, crimes de racismo, crimes de misoginia, crimes contra mulheres, contra determinados grupos sociais, e as pessoas se sentem empoderadas, porque eu digo, com as redes sociais, as pessoas passaram a ser produtoras de conteúdo. Antes, todos nós éramos consumidores. A gente recebia informação do jornal, na televisão, no rádio. Hoje nós temos o poder de nos comunicar. Temos o poder, digamos, de opinar mais. E aí a gente está lá no nosso perfil, no Instagram, no Facebook, outras redes sociais, a gente se sente poderoso. Essa sensação que eu tenho. E aí as pessoas vão às redes sociais e cometem crimes. Sim. E é o que mais a gente vê, né? Os crimes nas redes sociais. As pessoas imaginam que internet é terra sem lei. Não é assim? Aquela divisão que elas fazem. Eu estou aqui protegido por uma tela de um computador, de um celular, então eu posso falar o que eu quiser. Aí nós entramos na questão dos direitos individuais e direitos coletivos. A internet, ela não é terra de ninguém. O problema, infelizmente, é a hipocrisia. Aquela pessoa que está julgando o outro é o que está sentado na mesa de um bar bebendo e daqui a pouco ele vai dirigir. Não há uma conscientização. Mas o judiciário, é importante que essas pessoas saibam que o judiciário está agindo. Eu tenho visto recentemente decisões de proibição de determinadas pessoas de citar o nome de terceiros, de falar sobre determinados casos. Por quê? Porque aquela pessoa achava que ela poderia fazer qualquer tipo de conduta perante a sociedade, que ela não estava passível de punição. E não é bem assim. Existe lei para isso. É o limiar da liberdade de expressão com o limite da lei, daquilo que a gente pode, né? As pessoas têm essa sensação de que é a minha liberdade de expressão, é o meu perfil, né? Aqui eu falo e faço o que eu quiser. E não é bem assim, né? Não. Eu tenho uma concepção de que eu posso falar tudo o que eu tenho vontade, exercendo o meu direito de democracia, desde que eu fale com educação e que me seja oportunizado. Às vezes o outro, ele não quer ouvir o que a pessoa tem a dizer. E até nesse ponto, a gente tem que respeitar. Se todo mundo tiver a paciência de entender qual é o seu lugar
na sociedade, muitas questões, muitos crimes não aconteceriam. Por exemplo, a minha opinião ela é válida, é relevante, eu estou contribuindo como ser humano nessa rede social? Não. Alguém pediu a minha opinião? Não, então eu vou guardar para mim. Ou então, pediu a minha opinião. Não custa ser educado. Olha, eu discordo de você, porque eu penso dessa maneira. E eu acho que todo diálogo é uma construção. Porque se eu falo, eu não concordo, e a pessoa ela me dá dados históricos, ela utiliza argumentos plausíveis, ela pode me fazer mudar de ideia e nós duas juntos, poderemos construir algo que possa ser válido para um terceiro, um grupo social. Por exemplo, grupos sociais que têm muito ódio, que querem levantar manifestações incabíveis, depredar algum órgão público. Se eles estabelecerem um diálogo ali e o bom senso, eles vão evitar muitas coisas e eles vão ser respeitados da mesma maneira, porque eles estão dizendo o que eles querem da maneira adequada. A senhora falou que o judiciário tem agido. Podemos considerar que hoje temos uma efetividade maior em situações de combate a esses crimes de ódio na internet e aos crimes de um modo geral que têm sido cometidos por pessoas nas redes sociais? Sim, especificamente da parte do judiciário, os juízes, eu tenho visto que eles têm ponderado muito, têm sido muito assertivos com relação às decisões. Apesar de ser muito difícil, porque a demanda é alta, eu vejo que eles estudam, eles conhecem do caso. A falha não está nas decisões judiciais, mas no que amparam as decisões judiciais, que são as provas. Não está sendo respeitado a cadeia de custódia da prova. O que é isso? A maneira como a prova é obtida. Porque o juiz ele vai olhar o quê? As provas que estão instruindo o processo. E muitas vezes o advogado, se ele não souber mostrar ao juiz que até a prova foi colhida de uma maneira ilegal, que é crime, porque o Estado não pode cometer um crime, aí ele vai induzir o judiciário a erro. Então, essa é a minha visão. Não é um erro dos juízes, mas da maneira que a prova é colhida. Muitas vezes a autoridade policial e até o Ministério Público, que tem todas as condições de colher provas, eles podem fazer dentro do que prevê a lei, mas há um atropelamento disso. De que forma, por exemplo? Uma interceptação telefônica. A autoridade judicial, ela tem que autorizar que determinado terminal seja interceptado. E aí, a maioria dos casos, ultimamente, tem sido do WhatsApp. A autoridade judicial envia uma ordem para o Grupo Meta, que é o dono do WhatsApp, determinando o seguinte: autorizo que o número 998475 seja interceptado por um período tal e que vocês me devolvam. Então, nós temos um caminho de A a B. Quando chegamos em B, encontramos um obstáculo. Sabemos que o WhatsApp não tem como fornecer, porque somente quem tem acesso ao conteúdo são os usuários, porque eles têm chaves criptográficas. E bloqueiam esse acesso externo, né? Como eu e você. Nossa então, conversa vai ficar restrita a nós dois. Ela está restrita, então eles teriam que ter acesso ou ao meu telefone ou ao seu telefone. Aí o que acontece? Aí é que vem a lacuna, a obscuridade. Saem trechos que levam para o juiz cometimento de crimes através de diálogo. E o Grupo Meta responde ao juiz que não pôde extrair nada porque não teve acesso ao aparelho. E aí, como o texto é muito grave, como fala de tráfico, de homicídio, essa cadeia de custódia ela não é preservada, ela não é validada, ela não é observada. E aí o juiz acaba sendo induzido a erro, ele leva em consideração, muitas pessoas acabam condenadas, os advogados que estão com recursos para recorrer, recorrem, e o STJ tem combatido muito isso é um tema atual. A quebra da cadeia de custódia da prova.
Um tema importante, mas o que a gente espera sempre consciência, um certo cuidado das pessoas cada vez mais, né? E que a gente possa ter uma sociedade melhor também nas redes sociais. Eu recebi então a doutora Mona Lisa Albuquerque falando sobre direito penal, algumas questões sempre muito importantes, polêmicas também, e a gente sempre conta com a sua participação. Doutora, obrigado pela presença hoje no programa. Marcelo, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade. O trabalho que você está desenvolvendo aqui, ele é extremamente importante, porque ele faz parte de uma conscientização que não ocorre nas escolas. Você está levando o direito para pessoas que não têm acesso ao conhecimento dele. Então, mais uma vez, muito obrigada. E obrigada a todos vocês. Eu peço que vocês acompanhem o canal aqui do Marcelo, porque vale super a pena aprender direito com ele. Obrigado, doutora. Obrigado a vocês de casa e até o próximo programa, toda sexta-feira, Direito e Justiça, no YouTube e também no Spotify.